Olá, eu sou Roberto Coelho. Você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vem para cá, vamos visitar uns lugares aí, vamos aprender um pouquinho sobre um lugar e suas histórias. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre ruas da cidade de São Paulo. Hoje, quarta-feira. Na sexta-feira, eu falo sobre uma cidade do Brasil e conto a história daquele lugar. Vamos lá? Eu queria colocar para vocês uma foto. Vou colocar essa foto aqui em preto e branco. Vamos lá colocar. A foto em preto e branco ela foi tirada ali em 1930 e mostra, então, a Rua Frederico Alvarenga, com pedras grandes, aí a gente pode ver diversos formatos, amontoada por ambos os lados. Na rua, então, o trilho ferroviário que atravessa a rua de fora a fora. Dois homens com chapéus estão parados no lado esquerdo do trilho, ali ao fundo, a construção de um muro de arrimo, uma estrutura de madeira e ferro que sustenta, então, um viaduto, no cruzamento com a antiga ladeira do Carmo, atual Avenida Rangel Pestana, no bairro da Sé. No lado esquerdo, um muro de pedras divide a Rua Frederico Alvarenga com a ladeira do Carmo. Algumas pessoas estão subindo a ladeira próximo ao viaduto. Olha aí, ele era assim, ficou assim, olha aí. Essa rua começou a ser aberta a partir de 1864, quando nela se instalou o Hospício dos Alienados, transferido então da Rua São João. Em 1877, ela estava construída e denominada como Rua do Hospício. Então, essa denominação foi, então, passada para a Rua Frederico Alvarenga. E por que isso, né? Uma homenagem ao doutor Frederico Antônio de Alvarenga, diretor daquele hospício, no tempo do Império, e que sucedeu, então, o seu pai, o alferes Tomé de Alvarenga, naquela instituição. Frederico Alvarenga, por sua vez, falecido ali em 1896, foi sucedido por um outro médico, o Franco da Rocha, que dá nome também a uma rua lá nas Perdizes. Antes de assumir o hospício, Frederico Alvarenga trabalhou como tipógrafo no Correio Paulistano. Tá aí. Quando você passar por ali, entrar no túnel, olhar a rua, você já sabe a história. Vamos para outra. Foto em preto e branco também de obras ali de ampliação e pavimentação, sabe da onde? Essa aí é a Avenida Pompeia, tirada então da esquina da Rua Ministro Ferreira Alves, em direção à Avenida Professor Afonso Bovero. Olha só, hein? Quem mora aí em Pompeia deve estar olhando e falando, meu Deus, como mudou, né? A avenida e a rua, ambas de terra, foram alargadas em terrenos no entorno, então, de terraplanagens. Paralelepípedos brancos eram amontoados em grandes placas retangulares e que se encontravam, então, ali alinhadas, ora espalhadas ao longo da avenida e da rua. 4 pessoas trabalham no meio da pista, por onde você pode observar partes da alta direita, a construção de uma grande casa. Do lado esquerdo da foto você pode ver um morro, um aglomerado de casas pequenas, e mais ao longe pequeninas casas. No alto desse morro está hoje a igreja da Avenida Pompeia. Pode? Pois é, ficou assim. Olha aí que legal. O bairro da Pompeia, onde está a avenida, foi aberta, chamava-se então Sítio do Pacaembu de Baixo. Era uma propriedade ali dos padres jesuítas. Após o desmembramento de parte de grande área ali adquirida então pela família Goulart Penteado, a ocasião passou a ser conhecida como Fazenda do Bananal, e sendo então administrada ali pelos irmãos o Virgílio Goulart Penteado e o João Goulart Penteado, filhos então de Joaquim Rodrigues Goulart e Maria Bernarda Leite Penteado. Após muitas tratativas, ali em 1912, a Companhia Urbana e
predial, adquiria então a gleba para em seguida abrir um novo loteamento da cidade, que recebeu então o nome de Vila Pompeia. Está aí ó, o nome do bairro. O primeiro logradouro que se formou foi então esta grande avenida, ao qual a empresa deu o nome de Avenida Pompeia. No dia 25 de agosto de 1912, o jornal O Estado de São Paulo anunciado então a Companhia Urbana Predial, contratada pela Companhia União Mútua na construção da Vila Operária da Vila Pompeia, dando início assim à construção da Vila Operária da Vila Pompeia, que hoje não tem mais nada de operária ali, né? E dando início então às construções do novo bairro, um bairro de Pompeia. Tá aí. Vamos para outra, vamos conhecer outro lugar. Olha aí, outra fotinha que eu vou colocar também em preto e branco. Essa foto em preto e branco, de fonte monumental, de autoria de Nicola Vaz de Couto, tirada então no dia 22 de fevereiro de 1928. Essa fonte aí localiza então na Praça Júlio Mesquita. Possui duas grandes bacias de mármore branco, sendo que ao redor da bacia inferior há uma concha grande em relevo do mármore, intercalada com várias esculturas de lagostas gigantes, feitas em bronze. Já ao redor dessa bacia superior, no tamanho menor, sobreposto à bacia inferior, flores grandes em 5 pétalas esculpidas em mármore. Se intercala com essas esculturas de rostos femininos, de belas feições, com cabelos compridos levemente volumosos. Ao centro e acima da bacia superior, a figura de um pescador, olhando para baixo, com o braço direito erguido e rodeado por sereias, não é? Compridos, cabelos compridos, envolvendo ali todo esse monumento, não é? Ao fundo, um prédio de arquitetura barroca, com aproximadamente 7 pavimentos. Na extrema esquerda da foto, parte de uma casa pequena. Era assim, ficou assim. Essa praça foi aberta nos primeiros anos do século XX e, no dia 22 de setembro de 1924, recebeu a sua primeira denominação, Praça Vitória, através, então, de um ato no dia 10 de maio de 27. E, então, depois foi rebatizada de Praça Júlio Mesquita. Mas quem foi Júlio Mesquita? Então, aí vai a pergunta, né? Bem, Júlio Mesquita, de nome, então, Júlio César Ferreira de Mesquita, nasceu ali em Campinas, em 1862. Exerceu advocacia por algum tempo, mas trocou isso tudo pelo foro do jornalismo, que o atraía de maneira irresistível, não é? Desde os seus tempos acadêmicos. Escreveu A República, tornou-se colaborador, então, da Gazeta de Campinas e depois do jornal A Província de São Paulo, hoje, o Estado de São Paulo, do qual foi redator, depois foi diretor e depois se tornou sócio-diretor daquele jornal. Proclamada a República e organizado o governo provisório de São Paulo, foi nomeado secretário-geral de Estado e, em seguida, secretário do primeiro presidente de São Paulo, presidente Prudente de Moraes. Eleito deputado constituinte estadual, tomou parte ativa nas discussões que acompanharam a elaboração da Constituição Estadual, quando do golpe do Marechal Deodoro da Fonseca, renunciou ao mandato, porque não se conformava, então, com a situação implantada por um ato de força. Eleito senador, não chegou a frequentar as sessões e decidiu se consagrar única e exclusivamente ao jornalismo. Estreou nas letras, publicou o Almanaque Popular, contou com um lindo Natal, um conto que ele fez, absorvido completamente pela imprensa, voltou-se então para a literatura, foi um dos fundadores da Revista do Brasil, e juntamente com Luiz Pereira Barreto, Alfredo Pujol, Plínio Barreto, entre outros, né? Júlio Mesquita foi então jornalista, historiador, contista, biógrafo, político, e nas palavras do próprio Plínio Barreto, ele foi um dos maiores e fulgantes jornalistas que honraram a imprensa brasileira. Faleceu no dia 15 de março de 1927. História. Tá aí, é isso aí. Um lugar e suas histórias. E estamos aqui contando um pouquinho disso para vocês que vocês tenham conhecimento. Se você gostou,
dá um gostei. Se você não gostou, coloca lá não gostei. E aí a gente fica sabendo quem gostou, quem não gostou. Passa para os amigos. Vamos ampliar este canal. Vamos ampliar esse grupo aqui no Facebook. Semana que vem, eu começo a apresentar para vocês um curso sobre cidade de São Paulo, no grupo do Facebook, Um Lugar e Suas Histórias, aqui no YouTube, Um Lugar e Suas Histórias. Acompanha, aprende um pouco mais da história da cidade de São Paulo, que vai ser apresentado por um curso que já foi dado, inclusive, mas replicado aqui para vocês que estão fazendo parte do grupo ou que acompanham a gente aqui no YouTube. Muito obrigado. A gente volta sexta-feira com uma cidade brasileira. Até lá!